Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Eric Scarius, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Músico Investidor. E o tema do vídeo hoje é como ter lucros investindo pouco dinheiro. Bom, vamos lá. Esse vídeo aqui é baseado em renda variável. Se você quer ter uma renda mediana, sem riscos e conservadora, fica na renda fixa e tá tudo bem. Agora, para quem quer entrar no mercado de capitais e expandir o seu patrimônio, com maiores potenciais de valorização, eu não vejo outro caminho que não seja a renda variável. Falando especificamente de ações, eu vejo todo mundo por aí falando sobre diversificação como se fosse a receita do bolo. E o que na verdade não é bem assim. E antes que venha todo mundo aqui nos comentários falar um monte no meu ouvido, calma. Se você é a favor da diversificação, você sabe o nome do CEO de todas as empresas que você tem em carteira? Qual a visão dele para a empresa para os próximos anos? Quais são os projetos que essas empresas estão tomando para os próximos anos? Qual é o nome do responsável pelo RI da empresa que você investe? Quais são as margens das empresas? Isso tudo, pelo menos de cor, você tem que saber antes de vir falar sobre diversificação aqui. Agora perceba que quanto mais empresas você tem em carteira, mais difícil é de acompanhar tudo isso. Em segundo lugar, às vezes você tem lá R$ 200 para aportar. Você compra ações de 5 empresas. E aí você tem uma, duas ações da empresa. Francamente, pessoal, é assim que vocês esperam ganhar dinheiro? Tá, Eric, mas e se eu investir tudo numa empresa só e ela despencar na bolsa? Realmente, isso pode acontecer. E é por isso que você vai estudar muito bem a empresa antes de colocar o seu dinheiro nela. Você não deve simplesmente seguir a dica de um youtuber só porque ele falou que tal ação tá barata para ser a sua única fonte de decisão para comprar uma ação. Porque esse youtuber que te falou sobre essa ação, ele não vai acompanhar a sua carteira. E às vezes ele pode vender essa ação e você nem ficar sabendo e ficar carregando isso por um longo prazo. Então realmente vocês têm que entender a empresa que vocês estão colocando dinheiro. E aí, o que eu faria se eu estivesse começando hoje com o conhecimento que eu tenho? Eu analisaria, em primeiro lugar, quais são as empresas que pagam dividendos já há mais de 5 anos recorrentemente. Porque perceba, para a empresa distribuir dividendos é porque ela dá lucro. E antes dela quebrar, ela vai parar de distribuir esses dividendos muito antes. É óbvio que possuem exceções, mas via de regra é basicamente isso. E é muito importante também para quem está começando agora investir em empresas que paguem dividendos mais vezes por ano. Dessa forma, você vai juntar o dinheiro do dividendo mais o seu aporte para comprar cada vez mais ações. Alguns indicadores básicos, tá? Mas não os únicos, são empresas que estejam com PL um pouco mais baixo do que a sua média histórica, que estejam sendo negociados abaixo ou perto do seu valor patrimonial e principalmente empresas que tenham boas margens líquidas. Entendam que empresas com margens baixas são as primeiras que vão quebrar em épocas de crise. Então vocês têm que lembrar muito bem disso. Eu particularmente invisto em setores que são mais resilientes contra crises. E são setores que talvez você devesse considerar estudar, que são empresas elétricas, seguros e bancos. Eu acho particularmente esses três setores bem mais seguros do que os demais da bolsa. O foco no longo prazo é você definir essas empresas e ir comprando cada vez mais ações dela. Se você estudou bem a empresa e tem uma estratégia definida, quando essa empresa cair na bolsa de valores, você não vai ficar desesperado, você vai ficar feliz e querer comprar mais. Agora concorda que se você simplesmente seguiu a dica de um youtuber, quando essa empresa cair, você não vai saber por que caiu, vai ficar desesperado e provavelmente vai vender com prejuízo. Eu, às vezes, passo metade do ano comprando ações de uma única empresa, porque eu estudei, eu sei os projetos da empresa e, óbvio, às vezes ela está passando por um mau momento, mas nada que mude os fundamentos. E vocês nunca vão conseguir comprar uma empresa barata que esteja no seu melhor momento. Então eu vou comprando ações dessa empresa, conforme vai caindo, todos os meses eu vou aportando. Quando ela chega em um determinado ponto, ela começa a subir muito, a um ponto que eu falo, poxa, a partir daqui já não é mais interessante, aí sim eu começo a investir numa outra empresa. E sigo aportando nela durante um período, enquanto eu achar que os valores ali são interessantes. E é dessa forma que você vai diversificando. E não comprando ações de 10 empresas apenas por ganância ou porque alguém falou para você que essas ações têm um potencial de valorizar 300%. Imagina, você comprou uma ação de uma empresa que pagou R$ 20.
ela subiu 100%, você está com 40%. Óbvio que o contrário pode acontecer também. E é por isso que eu volto a repetir, você tem que estudar as empresas e saber o que você está fazendo. Diversificar por diversificar é um erro. Agora, se você tem a capacidade de analisar todas as empresas que você tem em carteira, acompanhar os fatos relevantes, saber o que está acontecendo na empresa, tudo bem. Fora isso, não vale a pena. Então, como o Luiz Barsi fala, você tem que pensar como um pequeno dono da empresa. E quanto mais ações dela você tiver, mais dividendos você vai receber. Essa é a minha estratégia de investimentos. Se você discorda totalmente, investe de outra forma, tudo bem. Esse vídeo é voltado para investidores iniciantes que acabam cometendo esses erros. Então, se esse vídeo deu um norte para você de como seguir com esses investimentos, se inscreve aqui no canal e deixa seu like. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço.